Glória a Deus. Viemos de um final de semana abençoado. Você está bem? Você está comigo? Amém? Me ajuda a pregar? Amo. Gente, eu amo vocês. Recebi tanto abraço, feliz Dia das Mães. Eu estou até agora meio extasiada com as palavras de carinho, com os abraços. Coisa bem boa, né? E eu quero, nessa noite, falar um pouquinho sobre esperança. Esperança. Sabe que eu cresci ouvindo a minha mãe falando: vou abrir a janela para a graça de Deus entrar. Glória a Deus, tem mãe que faz a mesma coisa, né? Quantas mães aqui abrem a janela e fazem essa oração? Entra, Senhor, na minha casa. Glória a Deus. Sabe que quando eu casei, eu comecei a fazer a mesma coisa. E é rapidamente um breve testemunho. Comecei a fazer para a graça de Deus entrar. Mas recentemente eu perguntei para minha mãe, e a minha mãe querida está lá atrás com a Esther, cuidando da Esther. Você pode dar uma salva de palmas em homenagem à minha mãe e às tantas mães que estão aqui hoje? Mãe Solange, eu te amo. Não perder a oportunidade, né, de honrar a mãezinha querida. Gente, peraí, mas a minha sogra está olhando pelo YouTube. Sogra coração, eu, Sinésio, nós te amamos, ó. Um beijo, sogrinha, que também é minha mãe de coração. Gente, quem tem uma sogra com o nome Coração é abençoada, né? A minha tem o nome Coração. Imagina o carinho dessa mulher. E é uma nordestina arretada. A gente se diverte junto. E a minha mãe sempre falou: vou abrir a janela para a graça de Deus entrar. E recentemente eu perguntei: mãe, eu faço isso, mas de onde é que saiu essa história? E a mãe falou: o vô tinha 5 filhos pequenos. 5 filhos com diferença de 2 anos entre eles. Você já pensou 5 filhos? E a minha avó teve 1 ano de luta, de enfermidade, com câncer, vivendo um tratamento. E nesse processo, o meu avô ficou cuidando dos filhos e trabalhando e cuidando da avó. Então esse homem abria a janela e dizia que a graça de Deus entre nessa casa. Então isso passou de geração em geração. Nós passamos falando isso, é normal. E eu falo isso e os meus filhos ouvem isso. Vou abrir a minha casa para a graça de Deus entrar. Não sei quem abre a janela na sua casa. Quem acorda e tem a mania, né, de abrir as cortinas e de começar, já tá lá, levanta dessa cama. Tem que arrumar, já troca a roupa, já faz isso. E a louça tá lá para ti do café da manhã, mas eu não tomei café, mas é tu que vai lavar. Normalmente são as mães. Quando a gente abre a janela, entra sol, entra ar, entra vento, e aquilo ali renova o ambiente, que passou a noite abafado, né? Com respiração, com os ácaros e tudo mais. Então a gente acorda e abre a janela. E eu quero te convidar nessa noite a não viver um ritual, mas um entendimento de que todos os dias de manhã nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, confiar ao Senhor e declarar sobre o nosso lar e a nossa família a autoridade e governo que vem do Senhor. Não é uma prática assim, né, que o sol entre, que a graça de Deus entre. Não, é Senhor, é uma oração. Essa casa, essa família, abre as portas e as janelas para declarar que somos teus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, a cada manhã. Amém, igreja? E tem um texto de Lamentações que passou a fazer muito sentido depois que eu comecei a preparar essa ministração. Que diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis.
Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Por que que os nossos filhos confiam em nós? Porque nós somos tudo que eles têm. Uma criança, quando perde a confiança em um adulto, gera um trauma emocional tremendo. Uma pessoa insegura, uma pessoa com difícil relacionamento, uma pessoa às vezes até mesmo dura, porque ela perde essa confiança, ela perde essa referência. Mas nós, como pais, nós falhamos, nós erramos muitas vezes. Nós precisamos vigiar para sermos pessoas com credibilidade e confiança, principalmente para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa esposa, para a nossa família. Porque são os de casa que vão testemunhar. Meu pai e a minha mãe, a minha família, as pessoas da minha casa e do meu lar, são pessoas com caráter, porque temem ao Senhor. Eles são os maiores admiradores e aqueles que vão contar para as pessoas a respeito do Deus que a família serve. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Você pode pensar um pouquinho? Você pode examinar o seu coração? Em quem nós temos entregado a nossa vida e confiado? Por que nós não confiamos em Deus? Porque talvez a gente tenha vivido algumas decepções, nós tenhamos gerado expectativas, sonhos, mas por algum motivo a nossa vontade não foi feita. Então nós nos decepcionamos e acabamos colocando em Deus essa tristeza, essa amargura. Talvez não aconteceu do jeito que nós queríamos, talvez não foi no tempo que nós queríamos. Mas deixa eu te dizer, a palavra em Lamentações diz que grande é a sua fidelidade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que venha a ser infiel. Deus é fiel. Se Ele falou, se está aqui na Bíblia, atenção, porque vai se cumprir. Quer ver uma grande promessa que nós esperamos, porque nós cremos, é a volta de Cristo Jesus. É a volta do nosso Senhor. É a vida eterna, é a esperança da glória. Sabe que para muitas pessoas, Dia das Mães é dia de celebrar a mãe, celebrar os filhos. Mas para muitas e muitas e muitas pessoas, é um dia triste, é um dia de saudade, é um dia de perguntas e questionamentos para Deus. Sabe o que o cristão tem que viver todos os dias? A esperança da glória. A esperança da glória é que gera cura. Você pode aplaudir o Senhor? Porque a fidelidade do Senhor que nos dá garantia da esperança. Mães que geraram bebês, que viveram abortos espontâneos ou não. Mães com filhos adultos. Não existe dor pior do que perder um filho. Eu penso que não existe dor pior do que perder um filho. E até isso, o Senhor viveu para poder nos mostrar que Ele é Deus. Ele perdeu um filho, Ele entregou um filho por amor a cada um de nós. A esperança da glória. Nós vivemos um tempo, uma fração de tempo. O tempo que nós vivemos aqui na terra, ele é tão pequeno. O tempo da eternidade é tão para sempre que muitas vezes nós queremos trocar. Nós queremos aquele egoísmo de um tempo agora. Eu quero as pessoas agora. Eu quero o presente. E esquecemos que existe uma eternidade para passarmos juntos. Com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós esperamos. É o Senhor que pode consolar o nosso coração. É o Senhor que pode nos curar. Nós podemos viver, sim, o luto, a tristeza, as angústias momentâneas, porque o Senhor falou que aqui na terra nós viveríamos problemas, dificuldades, desafios. A questão é como nós nos posicionamos
Enfrente aos desafios e às tristezas e às lutas. Se nós colocarmos a esperança num diagnóstico médico, desculpa, mas eu tenho aqui na frente uma mulher que venceu o câncer, pela glória do Senhor Jesus. Nós temos aqui pessoas com diagnóstico de infertilidade. E que agora eu estou louca para apresentar as nossas trigêmeas ovelhas. 3! É tudo contra o diagnóstico. Lu, um beijo, Lu. Mãe das trigêmeas. Mas havia um diagnóstico de impossibilidade. Sabe o que o cristão, o povo de Deus tem? Esperança num Deus poderoso. Nós não nos apegamos a diagnósticos, nós não nos apegamos a circunstâncias, porque até mesmo a morte para nós é motivo de força e coragem, de crescimento espiritual, aonde nós crescemos em fé, em perseverança, em honra ao nosso Senhor. E isso é algo sobrenatural. Humanamente não podemos explicar. Não podemos explicar. A esperança produz bons efeitos na vida do cristão. Se nós vivemos com confiança, o medo diminui. Crescemos na perseverança e somos mais alegres. Põe a sua esperança em Deus. Os nossos filhos confiam em nós. Nós confiamos no Senhor. E eles precisam saber. É por isso que eu continuo repetindo isso. Eu abro a minha janela de manhã, faça chuva ou faça sol, porque tem que trocar aquele ar. E eu digo que a graça de Deus possa entrar na nossa casa. Em voz alta. Porque eu quero que os meus filhos saibam. Eu quero que a igreja saiba. Eu quero que qualquer pessoa que cruzar o meu caminho, que os meus vizinhos saibam que existe um Deus. E que Ele precisa ser convidado a entrar no nosso lar e na nossa família. E o dia que nós convidamos Ele para fazer parte, nós entregamos a autoridade e governo espiritual de quem somos, do que temos, do nosso futuro, a Ele. Então, é tão importante. Eu quero, nessa noite, usar essa metáfora, a metáfora da janela. Porque todo dia que você abrir os olhos, mesmo se você morar num lugar assim como a igreja, que não tem janelas, ou talvez você está num quarto escuro vivendo uma depressão, ou talvez dentro do teu coração existe tanta dor, tanto sofrimento a ponto de você achar que não tem solução. Eu quero te dizer nessa noite que existe uma decisão ao você abrir o coração para Jesus, a janela da sua alma, o sol da justiça começa a fazer sentido e começa a trabalhar. O vento do Espírito Santo começa a limpar cada cantinho escuro, obscuro de tristezas profundas. E a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a partir do momento que você abre, você sai daquele lugar de profundidade, de dor, e você abre para o Senhor. Ali existe um renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. E é isso que Jesus quer fazer. Esquadrinhar cada cantinho, percorrer, limpar, transformar. Como é bom nós vivermos o vento do Senhor. É loucura, muita loucura. Lembrei quando nós estávamos cantando sobre o Pentecostes, que veio um vento impetuoso. E ali, gente, aconteceu um chacaramanã, um reteté, porque era algo palpável, dava para sentir a presença do Senhor. Que a nossa casa seja um lugar assim. Que é uma coisa que a gente não sabe se é frio, se é quente. A gente só quer queimar, a gente só quer viver, a gente só quer permanecer no fogo do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo. Existe uma história de uma mulher
muito especial, e eu queria citar ela nessa noite. Alguém lembra daquele corinho? Eu não vou saber, vocês podem me ajudar, vamos lá. Eu vou falar a primeira palavra e vocês continuam, ok? O Joquebede, o choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê, glória a Deus. Esse povo tá olhando no Instagram. Tem até a dancinha, né? O Joquebede. Gente, Joquebede, que mulher. Esther está dançando lá atrás. Filha, te amo. Essa é a música preferida da Esther. E não fui eu que apresentei. Queria agradecer o irmão Richard, que apresentou a música do Joquebede, não sai mais da cabeça. Gente, essa mulher, ela viveu num tempo de caos, onde Faraó simplesmente decidiu que os hebreus estavam muito numerosos. Se a gente parar para pensar, colocar, trazer para os nossos dias atuais, é como se hoje nós estivéssemos no Brasil e viesse um decreto. Os brasileiros estão muito numerosos, eles podem se rebelar. Então, todos os médicos e enfermeiros estão ordenados a matar os bebês que nascerem. Pensa no desespero de uma mãe que está gestando um filho, descobrir que por causa de uma população de números não vai ter o seu bebê. Mas Joquebede, ela era do povo hebreu, ela era uma mulher hebreia e ela conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Joquebede, ela começou a tecer um cesto, passou betume para impermeabilizar e ali ela colocou o seu bebê. E eu imagino aquela mulher com dor, mas também com fé. Ela largou aquele cesto no Nilo. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós vamos precisar pegar as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, os nossos sonhos, as nossas incertezas. Nós vamos precisar tomar a posição espiritual de colocar no rio de Deus. Porque de um lugar de morte, de caos, aquele bebê foi levado para a casa do assassino, o palácio real. Não só isso, ele foi alimentado pelos melhores cozinheiros do palácio. A filha de Faraó encontrou o bebê e colocou o nome dele de Moisés. Esse bebê chegou a esse lugar pela intercessão de uma mulher, uma mãe que clamou ao Deus do seu povo. Essa mulher, ela sabia que Deus abria o mar, que Deus fazia coisas incríveis. Ela sabia o Deus a quem ela seguia. Então ela colocou aquele bebê. Aquele bebê cresceu no palácio. Aquele bebê depois viveu uma luta, uma dificuldade, porque em meio a um caos ele acabou matando um soldado egípcio. E esse homem então fugiu, casou, teve filhos, teve família, e um dia Deus se revelou para ele e disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, volta, volta e manda Faraó libertar o meu povo, e eu estou contigo. Mas tudo começou com a intercessão de uma mãe. Quantas vezes nós vamos precisar colocar os nossos medos e o nosso futuro no rio da dependência do Senhor? Toda vez que nós quisermos confiar num trabalho, não, agora eu estou seguro. No dinheiro, não, agora eu tenho dinheiro no banco. Em pessoas, não, fulana agora vai resolver o meu problema. Nós corremos o risco da decepção, porque seres humanos e coisas são falhas. Só existe um ser que não falha, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É Jesus Cristo de Nazaré. Somente nele nós podemos confiar.
Maldito o homem que confia no homem. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. E existe também uma outra mulher incrível, chamada Raabe. Raabe era uma prostituta. Uma prostituta que morava em Jericó. Quantos conhecem a história de Raabe? Raabe, ela era uma prostituta, morava em Jericó. Josué recebeu de Deus a orientação a invadir aquela cidade. E quando Josué foi tomar aquela cidade, ele antes mandou 2 espiões para ver como era. Aqueles homens acabaram na hospedaria de Raabe. Raabe guardou aqueles soldados, mas se espalhou pela cidade que os espiões estavam lá. Pasmem, Raabe, uma prostituta, morando num lugar de corrupção, de pessoas moralmente corrompidas, ela resolveu acreditar no burburinho da cidade, das vizinhas. Sabe o que elas contavam? Ei, tem um povo que o mar se abre para o exército passar. Ei, tem um povo que se alimenta porque a comida cai do céu, maná. Ei, tem um povo que vive de uma forma tão extraordinária, porque eles têm um Deus poderoso. Sabe? Aquela mulher, ela resolveu crer nisso. Então, quando veio aqueles 2 espias, sabe o que ela teve? Discernimento espiritual. Ela reconheceu Deus naqueles 2 homens. E quando foi pela cidade, aquele burburinho, tem espiões dos israelitas em Jericó. Os soldados começaram a procurar e foram parar dentro da casa de Raabe. Eu quero convidar o pessoal do louvor, que já pode passar. Chegando em Jericó, esses espiões ficaram escondidos e Raabe acobertou eles, deu toda a instrução para eles saírem. Mas antes ela disse: quero negociar com vocês. Vocês vão destruir a cidade de Jericó, mas eu quero fazer uma aliança. Eu quero que vocês protejam a minha família, o meu pai e a minha mãe, os meus primos e a minha parentela. Assim eu protejo vocês. De outra forma, nada é feito. E os homens falaram: combinado. Mas você precisa, Raabe, fazer com que no dia que nós venhamos a invadir, toda a sua família tem que estar aqui dentro. Diante de tantas calamidades, de tanta dor do mundo aí fora, será que nós temos pensado, clamado, intercedido pelas nossas famílias, a ponto de fazer uma aliança com Deus? Os espias prometeram que aquela família não seria destruída, desde que ela amarrasse uma corda na janela. Raabe morava num lugar estratégico, a janela dava. Ela construiu a casa dela, aproveitando o muro da cidade. E foi por ali que os espias desceram. Foi por ali que os homens saíram. Raabe então amarrou uma corda. Eles desceram pelos muros. Josué recebeu orientação de Deus. Eles marcharam em volta dos muros de Jericó. E depois da 7ª volta, os muros caíram ao chão. Mas a casa de Raabe permaneceu. Quando o exército invadiu Jericó, Josué deu uma ordem: espias, vão lá e cumpram a nossa palavra. Libertem Raabe e toda a sua família. Talvez essa questão da família seja tão óbvia para nós. É claro, diante da morte nós queremos salvar a nossa família. Mas não para Raabe. Ela era uma prostituta. E no dia que ela decidiu viver desta forma, ela se tornou imunda. E ela precisou se afastar da sua família.
Ela foi rejeitada pelo pai, pela mãe, pela sua família, que tinham vergonha dela. Mas mesmo diante da rejeição, mesmo diante da dor, do pecado, sabendo quem ela era, da vergonha, essa mulher tomou uma decisão de proteger a sua família e confiar no Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Hebreus. Isso é muito poderoso. Será que os nossos filhos sabem em quem nós confiamos? Será que os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho sabem em quem nós confiamos? Sabem a quem nós seguimos? A quem nós pertencemos? Você já amarrou o sinal de Deus na sua janela? Raabe colocou um lenço vermelho em sinal de proteção e de fidelidade ao povo de Deus, a Deus, e Deus a ela e a sua descendência. Quando você abre a sua janela, o que você tem proclamado? Você tem entregado o governo, a autoridade ao Deus da fidelidade? Ao Deus que pode todas as coisas? Ou você se sente tão sujo, tão imperfeito, se achando não digno? Nós hoje ceiamos. Nós ceiamos em memória do nosso Cristo. Nós ceiamos em memória de um Deus Todo-Poderoso que diz: vem, filhos, venham a mim, sentem-se na mesa, partilhem, lembrem-se de mim, façam isso em memória de mim. Você tem lembrado no dia a dia, diante das lutas, ou em meio às dificuldades, às dores, os lutos da nossa vida, você tem se desesperado, porque você perde a esperança? Eu quero que nessa noite você saia daqui crendo e confiante, com fé, esperando com fé em Deus, sobre todas as coisas, todas as situações, seja do teu casamento, seja sobre um diagnóstico, seja sobre a tua família, seja sobre o destino dos teus filhos, seja sobre o destino do Brasil. Você vai colocar sua confiança em um presidente? Em um candidato? Eu coloco a minha confiança num Deus que vai colocar no poder aquele que todo joelho se dobra e que toda língua confessa que é Jesus, o príncipe da paz, o Senhor dessa nação. Nós abrimos a janela dessa nação para receber o Deus dos Hebreus, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus dos brasileiros. Amém, igreja? Você pode se colocar de pé? A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Deixa eu te contar uma parte, eu acho que é a mais linda. Te prepare, porque agora você vai ouvir algo que talvez você nunca ouviu. E se já ouviu, esqueceu. Vou te falar para você nunca mais esquecer. Raabe salvou e foi salva. Saiu de Jericó. Foi a única pessoa salva daquele povo. Fazendo parte de um novo povo, ela teve uma vida transformada. Ela deixou de ser prostituta. Ela casou, ela foi esposa e ela gerou filhos. O nome de um dos filhos de Raabe é Boaz. Boaz casou com uma das mulheres mais fiéis descritas na Bíblia. Quem falou essa frase? Vamos ver quem sabe. Para onde tu fores eu irei, onde tu repousares eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Ruth falou isso para sua sogra quando ficou viúva, mas Deus deu para ela, em meio a luto e a dor, um marido chamado Boaz, filho de Raabe. Ruth, calma que não acabou essa árvore genealógica. Ruth foi avó de Jessé. Jessé
era pai de Davi. Davi foi um dos maiores reis que essa humanidade já conheceu. Um homem segundo o coração de Deus, descendente de uma prostituta? Não, descendente de uma mulher que assumiu identidade em Deus. Davi é da linhagem de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que é poderoso? E eu sempre choro, porque quando eu falo do meu Senhor, eu sei que Ele voltará. E eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Não importa o que tem na tua vida hoje, as dores e as impossibilidades. Uma mulher que tinha tudo para estar perdida, para estar destruída, faz parte dos heróis da fé, porque ela tomou uma decisão. Através da linhagem de Raabe, Jesus Cristo veio, salvou a humanidade, morreu pelos nossos pecados, testemunhou e professou que Ele é o Filho de Deus. Todos viram por causa de uma mulher que se posicionou, por causa de Joquebede, que quando a descendência era para ter sido toda assassinada e acabado o povo de Deus, desceu e colocou o seu filho num rio. Talvez você tenha medo do futuro, medo do que vai acontecer com os teus filhos, com quem os teus filhos vão casar, medo que teus filhos se decepcionem, medo que os teus filhos abandonem a fé. Eu quero te dizer que você não precisa confiar em você. Você precisa confiar no Deus que tudo pode e professar, e contar, e falar dos grandes feitos do Senhor. A maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para um filho é a herança espiritual. É a herança, porque o dia que nós não estivermos, porque lutas virão, eles vão lembrar que a graça de Deus, que o governo de Deus seja sobre a minha vida e a minha casa e a minha descendência. Nós precisamos gritar para que esse mundo entenda que talvez o que nós fazemos hoje pareça tão pequeno, mas que repercute por gerações e gerações. E Deus vai usar os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, até a volta de Jesus, quando todos nós iremos para a glória, porque a nossa esperança é a glória. E lá então, tudo será perfeito. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá medo, não haverá morte, não haverá nada que vai nos separar do amor de Deus, do amor de Deus. Oh! Nós precisamos acordar todos os dias e abrir a janela e decretar que a nossa bandeira é o Senhor. Senhor, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. A cada amanhecer as tuas misericórdias se renovam. E a cada amanhecer tu permaneces sendo fiel. Ah, Senhor, quão grande amor nós podemos ver lendo a tua palavra, lendo a tua palavra. Tu és o sol da justiça, tu és o ar que nós respiramos, tu és fonte de água viva. É por meio de ti, Senhor, é tão somente por meio de ti que nós não somos consumidos, mas ainda somos chamados de filhos, filhinhos queridos. Não há ninguém órfão no meio do povo de Deus, porque nós temos um Pai eterno que nos ama, que nos cuida, que nos enche da sua presença e do seu amor e que nos aguarda para toda a eternidade.
para toda eternidade, para toda eternidade. Jesus é a esperança da glória. Jesus é a esperança da glória. Aleluia! É um lugar sobre Jesus.